Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo dia do Onde Investir 2026, um evento especial do Infomoney em parceria com a XP. E hoje vamos continuar a destacar as principais tendências e oportunidades do mercado financeiro para 2026. Hoje vamos focar em temas essenciais para quem busca estratégias eficazes em um cenário de juros elevados. Vamos explorar o universo dos pré-fixados, entender as nuances do crédito privado e analisar o papel dos fundos de renda fixa como alternativas para a diversificação e proteção do patrimônio. Além disso, vamos olhar para o horizonte global, discutindo a nova ordem mundial que se desenha, os sinais de uma possível queda do dólar e o ressurgimento do ouro como um ativo estratégico. O que 2026 nos reserva diante dessas transformações? Prepare-se para insights valiosos que vão ajudar você a navegar com segurança e visão estratégica nesse ambiente desafiador. E ao longo dos painéis de hoje vai aparecer um QR Code para você ter acesso ao relatório Onde Investir 2026, criado pela XP, e a todos os outros bônus que estamos disponibilizando aos inscritos no evento. Planilha calculadora de renda fixa, planilha viva de renda com FIIs, planilha viva de renda com dividendos e um planner financeiro 2026. O link para o acesso aos bônus também está na descrição do vídeo. É a hora do nosso primeiro painel do dia. Olá! Você acompanha a partir de agora o painel sobre renda fixa da semana Onde Investir 2026. Eu sou Jamile Niero, jornalista do Infomoney, e estou aqui com duas super especialistas em renda fixa para conversar comigo sobre esse tema. Eu tenho aqui do meu lado a Camila Dolly, que é head de renda fixa no Research da XP Investimentos, e do lado dela tem a Marília Fontes, que é sócia fundadora da Nord Investimentos. Sejam muito bem-vindas à nossa conversa. Obrigada. Obrigada. Bom, eu já quero começar perguntando para a Camila, mas você fica à vontade se quiser complementar, tá, Marília? Camila, o mercado ainda discute quando que a Selic vai começar a cair, né? Mas já tem uma parte dos analistas apostando na queda já em janeiro agora de 2026, né? Quais os dados que nós temos hoje? Qual é a leitura mais realista do início de corte da Selic ao fim de 2026? Perfeito. Bom, obrigada novamente, Jamile, prazer estar aqui também com você, Marília. Bom, os nossos economistas, né, aqui da XP, qual que é a expectativa? É que a gente comece a ver esses cortes a partir de março de 2026, né, então ainda no primeiro trimestre. Claro que isso pode ser ajustado, a gente vai saber a partir, talvez, né, da comunicação agora da próxima decisão do Copom. Mas de qualquer forma, acho que é um super consenso de que em 2026 a gente vai sim ter cortes. Então começando aí o ano em 15%, chegando a 12% até o final do ano. Quando a gente vê essas expectativas em relação às expectativas do mercado, a gente vê que estão bem alinhadas. Então a gente sempre publica, inclusive, no nosso relatório semanal ali, qual a expectativa dos economistas da XP em relação ao que está precificado na curva. Para 2026 está praticamente igual, né, pelo menos no momento, mas quando a gente vê um pouco mais para frente, a gente espera que continue caindo em 2027, já o mercado embute ali um prêmio, obviamente, por esse risco desse prazo um pouco mais longo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas, resumindo, parece uma unanimidade que a gente deve ver esses cortes no primeiro trimestre, pode ser que seja no começo do ano, pode ser que seja mais para o final do tri, mas essa é a nossa expectativa aí para o começo de 2026. Vocês têm alguma previsão também? A gente está com março, muitos economistas, né, primeiro acharam que podia ser em dezembro, aí o Banco Central não deu nenhuma cara de que poderia ser, depois se ventilou janeiro, mas acho assim que quando a gente olha para a comunicação do Banco Central, ainda é uma comunicação austera, de quem não está começando a pensar em pensar. O Banco Central também tem uma posição muito confortável, porque a gente está com atividade muito resiliente, mercado de trabalho nas mínimas históricas, né, de desemprego, então ele está confortável, ele não tem nenhuma pressa para cair do ponto de vista de economia, né, então eu acho que ele vai deixar rolar um pouquinho mais, aproveitar para ganhar credibilidade, as expectativas de inflação ainda não estão na meta, então ele vai usar esse espaço que ele tem para ganhar um pouquinho de credibilidade. E de qualquer forma vai ficar ainda na casa dos 2 dígitos, né? Uhum, com certeza. Entendi. Vou aproveitar então
Marília, te perguntar agora, né? Olhando para esse cenário, onde estão os prêmios mais interessantes nos títulos públicos, né? Quais prazos estão mais atrativos na sua análise? Acho que os prazos mais longos, quando você olha, por exemplo, um pré-fixado a 13%, né, de 5 anos, ou então o IPCA mais, a IPCA mais 7, são taxas de juros historicamente muito altas. E quando você vê uma inflação em torno de 4, rumando aí para os 3,5, como o mercado precifica, é difícil você imaginar uma taxa de juro real de 7% no Brasil no longo prazo. O Brasil nem aguentaria do ponto de vista de rolar os títulos da dívida. Então, acho que faz sentido, assim que as coisas se acalmarem, você vê um controle da inflação, você vê um risco fiscal diminuindo no pós-eleição, faz sentido que esses prêmios sejam muito mais baixos. Então, quando você fala em títulos pré-fixados, principalmente os mais longos, se você tiver um ciclo de queda nas taxas, você pode ter uns ganhos de marcação a mercado, que é o que a gente mais gosta quando a gente vai investir em renda fixa, né? Então, acho que pode acontecer sim, principalmente nos prazos mais longos. E vocês, Camila, o que vocês enxergam? Hoje a gente, hoje não, faz alguns meses, acho que 2 meses que a gente aumentou um pouquinho a nossa exposição à pré, acho que muito nessa linha também do que a Marília expôs, e a gente fez um estudo também mostrando justamente isso, né, como que um título pré-fixado se comporta 1 ano depois, desse início de cortes na Selic. E a gente fez essa comparação com o CDI, com o IPCA também. E o pré-fixado realmente tem uma performance muito melhor, na marcação a mercado, óbvio, nesse período de curto prazo, depois desse começo de cortes na Selic. Então, dado que a gente já tem essa expectativa, a gente entende que fez sentido aumentar um pouco dessa exposição à pré. É um título que é mais arriscado, obviamente, por conta da natureza, da marcação ao mercado, mas a gente acha que tem esse potencial de aproveitar esse potencial fechamento, de curva. Além das taxas, como você comentou, né, Jamile, estarem ainda em 2 dígitos, provavelmente vão continuar acima, vão continuar nesses 2 dígitos no ano que vem. Então, para pré, a gente aumentou a exposição, mas fica ainda um pouco mais curta, ali por volta de 3 anos, aqui na nossa visão. E para IPCA, por volta de 5 a 6 anos de duration, é o que a gente vem recomendando. Falando, né, ainda em títulos públicos, né, o Tesouro Selic continua sendo o título mais buscado pelo investidor, né? Olhando para 2026, é hora desse investidor, mesmo conservador, tirar um pouco o pé e começar a olhar um papel de inflação pré, como vocês estavam comentando agora? Acho que seria bom, né? São tantas poucas oportunidades que a gente vê de ver um título IPCA mais 7, com uma possibilidade de ganhar um dinheiro bom mesmo de marcação a mercado, né? Em 2016, se não me engano, o IPCA mais longo rendeu 45%. Em 2019, 59%. O IPCA mais 2045 principal. Então, assim, são títulos que, se vem um ciclo de queda nessas taxas mais longas, eles têm o potencial de entregar retornos tão agressivos quanto os retornos da bolsa. Então, vale a pena, sim, se você tolera um pouco mais de risco, você ir para esses títulos, inclusive considerando que são títulos onde você não corre nenhum risco de crédito, né? São títulos do governo, é o livre de risco, é o menor risco da economia, então acho que vale a pena. Claro, entendendo que esses títulos oscilam, eles sofrem marcação a mercado diariamente. Não vai ser uma linha reta para cima, mas vai ser um eletrocardiograma crescente, digamos assim. Então, não pode ser para aqueles investimentos que você tem que sacar em 6 meses ou a qualquer momento você pode querer sacar como uma reserva de emergência, né? Mas para quem tem um horizonte de investimento de 2, 3 anos, 4 anos, enfim, não é um dinheiro que você vai usar agora, não tem destino, acho que é uma excelente oportunidade. E tem também o ponto de que, acho que muitas vezes na cabeça do investidor fica Tesouro Selic ou Tesouro IPCA, né, e não precisa ser um ou outro, até por conta desses horizontes que uma mesma pessoa pode ter, objetivos diferentes com horizontes diferentes. Então, essa parcela em Tesouro Selic pode fazer sentido, como a Marília falou, para a reserva de emergência, para um objetivo ali que você tem, para o ano que vem, enfim. Mas você provavelmente tem também um dinheiro que você pode deixar ali por mais tempo, rendendo mais, e que não necessariamente você precise contar com essa marcação a mercado, você pode deixar até o vencimento, que é isso, a gente está rendendo aqui mais de 7% em juro real. Então,
para quem pode deixar pelo menos uma parcela nesse prazo mais longo, faz muito sentido. E dentro da renda fixa dá para diversificar bastante ali, né? Uhum. Com esses exemplos que vocês trouxeram, importante também, né? Sim. É um xadrez, né? Você tem os indexadores, o pré, o pós e IPCA+, e você tem os emissores, né? Que é governo, bancos e empresas. Então você junta, você tem uma combinação aí bem grande do que você pode fazer dentro de renda fixa. Legal. Queria falar um pouquinho agora do investidor mais arrojado, né? Ele ainda está calejado de tanto esperar a queda da Selic para lucrar com a marcação mercado, né? Que vocês comentaram, para quem não está familiarizado com o termo, é a venda antecipada do título, né? Tem janela agora para alocar, visando essa estratégia? Tem janela. Acho que se a gente imaginar que a gente começa um ciclo de queda aí ao longo de janeiro, março, eh, o mercado vai antecipar isso e a gente tradicionalmente, quando está muito próximo de iniciar o ciclo de queda, as taxas de juros longas começam a cair também, menos do que as curtas, né, mas já começam a cair também. É o bull steepening, né, que a gente fala. Então, acho que sim, acho que o horizonte relevante é esse. Lembrando também que muita coisa vai ser influenciada pelas próximas notícias a respeito das eleições. Então, quem serão os candidatos, como vão se formar as alianças, tudo isso vai influenciar no prêmio de risco, principalmente dos títulos mais longos. Então, não é uma questão só de economia e fundamento econômico, né? Mas tem que misturar um pouquinho com a política e, se não me engano, até março, né, final de março ou começo de abril, os candidatos têm que, escolher se vão participar ou não, então, é meio que a mesma época que a gente vai começar um ciclo de queda, então as coisas vão estar um pouquinho misturadas ali, e é importante saber que alguma volatilidade vai ter. Já que você puxou, me deu esse gancho perfeito para falar de eleições, eu vou te perguntar justamente sobre isso, né? 2025 teve muita volatilidade, mas, como você bem antecipou, as eleições em 2026 também devem deixar o ano bem agitado, né? O que dá para fazer para o investidor se proteger dessas flutuações na renda fixa? Olha, assim, nos pré-fixados você vai ter volatilidade. Acho que a própria discussão ao longo da campanha do que vai ser feito com o fiscal é o que mais vai gerar volatilidade. Então, se o candidato que estiver na frente nas pesquisas estiver falando que vai fazer um fiscal mais austero, vai fazer uma restrição fiscal, né? Muito provavelmente os prêmios vão melhorar, as taxas de juros vão cair um pouco mais. Se as pesquisas começarem a mostrar um candidato que fala mais sobre expansão fiscal, mais gastos, na frente, muito provavelmente os prêmios vão piorar. Então, vai ter uma volatilidade para aqueles títulos com componentes pré-fixados. Se ele quer evitar esse tipo de jogo, é melhor ir para os pós-fixados mesmo e não participar. Agora, o prêmio está muito alto, e também, assim, no início dos governos, geralmente se faz um ajuste fiscal, então que também acaba sendo benigno, para os prêmios de risco, mas a volatilidade vai ter sim, com certeza. E ao longo de 2026, você comentou da campanha, né? Até onde dá para o investidor parar e pensar para realmente escolher para qual caminho que ele vai? O que eu acho que dá para fazer e que a gente recomenda lá bastante é usar instrumentos que são um pouco mais protegidos, né. Então, por exemplo, como a Camila falou, pré-fixado muito provavelmente vai ser o melhor retorno, né, porque é um título com mais exposição, né. O IPCA+, é um título um pouco mais conservador nesse sentido, porque ele sofre também com a alteração da parte pré-fixada, mas se você tiver um aumento, por exemplo, da inflação implícita, das projeções de inflação, por conta de um fiscal um pouquinho pior, por exemplo, ele é um pouco mais protegido. Então, de repente, para aquele investidor que está um pouco mais pessimista com a eleição ou quer se proteger um pouco mais, vale a pena dosar mais para o IPCA+, do que para o pré-fixado. Para aquele investidor que está mais confiante, está disposto a correr o risco, entende que é uma oportunidade boa, pesa um pouquinho mais para o pré-fixado puro, né? E aí você vai fazendo as suas escolhas um pouco mais estratégicas desse jeito. Entendi, perfeito. Eu quero ouvir vocês também sobre crédito. Uhum.
Começar pela Camila. No crédito privado em geral, Camila, onde ainda há spreads que compensam? Né, quais setores que vocês preferem e o que parece mais interessante para 2026, o IPCA ou o CDI? Tá. Então, acho que só voltando um pouquinho, né, em 2025, a gente viu bastante volatilidade ao longo desse ano, no mercado como um todo. No caso do crédito privado, a gente viu um fechamento, uma continuação do fechamento dos spreads que a gente viu no ano passado. Então, em dezembro do ano passado, eles abriram, a gente falou: "Nossa, será que é uma recuperação? Será que é um ajuste?", mas logo no começo do ano a gente já viu novamente esse fechamento. E esse ano a gente teve várias questões aqui que levaram a movimentos nesses spreads, né, na dinâmica mesmo do mercado de crédito. Então, a gente teve as discussões em relação ao MP 1303, por exemplo, então, que era aquela discussão: a gente vai deixar de ter isenção. É isso que eu te pedi, para quem não está familiarizado com o MP 1303, explicar um pouquinho o que é. Então teve uma discussão ali de talvez a gente perder a isenção, de imposto de renda nos títulos que hoje são isentos, né, então debêntures incentivados, LCI, LCA, e assim por diante, CRIs, CRAS. Então isso levou a uma movimentação aqui no mercado de renda fixa, de muita procura por esses títulos, porque a ideia era: se isso vier a acontecer, seria a partir de 2026 e não teria efeito sobre o estoque. Então, tudo aquilo que fosse emitido até o final desse ano continuaria isento. Então, todo mundo saiu procurando esses ativos, porque seria ouro, né? Então, poxa, no ano que vem não teria mais novas emissões de títulos isentos, mas quem tem, continua. Então, essa grande procura por esses títulos levou a mais um fechamento nesses spreads, a esses prêmios de risco. Então muitas emissões também vêm no mercado justamente também para aproveitar todo esse movimento. No fim, caducou, a gente continua com a isenção do que é isento, o que não é, não é. Mas claro que isso tem um efeito, né, sobre o mercado. Além disso, a gente teve alguns eventos de crédito também em alguns emissores, e estresse também em alguns outros emissores, que levam a uma percepção de risco mais alta, mas não chegou a ser como a gente viu lá atrás, por exemplo, no caso de Americanas, que a gente viu os spreads no mercado inteiro abrindo muito, uma cautela muito grande, a liquidez secando, enfim. Então foi uma movimentação diferente que a gente viu esse ano. Então foram coisas que mexeram aqui o mercado, mas não foram suficientes para abrir esses spreads de maneira significativa. Os isentos a gente tem visto que eles estão voltando gradualmente, mas muitos ainda continuam no campo negativo. Tá, mas aí spread negativo, por que eu vou comprar isso? Aí a gente fazendo a conta, né, voltando ali o que seria o imposto, se a gente fizesse essa conta que a gente chama de gross up, continua valendo a pena, até por esses spreads de títulos públicos que a gente continua vendo, os prêmios, né, ali na curva muito altos. Então, para 2026, o que a gente espera é que possa existir um ajuste, né, gradual, ainda continuar esse ajuste aqui nos spreads. A gente continua falando bastante em relação à seletividade, uma coisa que a gente vem falando desde o ano passado, que basicamente os juros estão muito altos, isso pesa sobre as empresas, principalmente aquelas que estão mais endividadas. É que nem uma pessoa física, se ela tem muita dívida, juro alto, a carga de juros vai pesar mais. Então a gente tem falado muito sobre essa seletividade, e aqueles setores que são mais cíclicos, que eles vão variar mais em relação à variação da economia, como que anda a atividade, eles normalmente são mais propensos a esse tipo de risco. Mas acho que a mensagem principal é escolher, né, então saber quais são os riscos, tem empresa boa em setor mais cíclico, tem empresa não tão boa em setor que não é cíclico, então saber escolher aquilo que faz sentido, entender que prêmio mais alto significa risco mais alto, então faz sentido colocar aquilo na sua carteira. Até que ponto, né? Até que ponto, esse é outro ponto também, então a diversificação é muito importante. A coisa que mais machuca, acho, é ouvir uma pessoa que fala: "Poxa, eu perdi tudo porque todo o meu dinheiro estava naquele emissor". Gente, não faça isso com nenhum emissor, com nenhum ativo, justamente por isso, a gente tem que diversificar, porque se acontecer alguma coisa, é uma pequena parcela do patrimônio que pode ser prejudicada e não todo ele, né. Só antes de passar para Marília, você pode dar alguns exemplos dos setores que são mais cíclicos e quais são menos para
para quem ainda não está tão familiarizado? Sim. Então, por exemplo, setores que são menos cíclicos, um exemplo, acho que mais clássico é saneamento, por exemplo, porque é um serviço essencial, né, então não importa se a economia está indo super bem ou está indo super mal, todo mundo precisa de água, de esgoto, inclusive nesse momento tem muitos investimentos sendo feitos nesse setor, justamente para ampliar a cobertura, melhorar a qualidade. Então, em termos de demanda aqui, é um setor muito mais estável, né. Claro que tem uma alavancagem mais alta aqui e ali por conta desses investimentos, mas a partir do momento em que eles ficam mais maduros, a gente considera um setor menos cíclico. Agora, do outro lado aqui, um setor mais cíclico, só para exemplificar, varejo, por exemplo, né. Então, se a gente tem aqui um momento da economia mais frágil, com restrição de acesso a crédito, enfim, o varejo sofre mais. Então, só para exemplificar 2 setores aqui, acho que extremos, talvez. Perfeito. Marília, quero ouvir sua análise também. Da parte de crédito, a gente está um pouco mais, a gente está evitando mais investir em crédito privado, eh, exatamente por conta do fechamento dos spreads, né, e como a Camila falou, a gente teve várias, mudanças de legislação nesses últimos tempos. Então, começou lá com a tributação de fundos exclusivos, né. Antigamente, os grandes patrimônios abriam fundos exclusivos e investiam até mesmo em tesouro, em títulos do tesouro para não pagar o imposto de renda, que nos fundos exclusivos você pagava só no saque. Então, se você deixasse 30 anos, era 30 anos de juro composto, rendendo juro sobre juro para você. E a partir do momento que eles colocaram o come cotas nos fundos exclusivos, um volume muito grande de patrimônio saiu desses fundos, desses instrumentos, e foi para os títulos isentos. Aí veio a MP 1303 e ameaçou tributar esse tipo de investimento, exatamente porque estava concorrendo com as próprias emissões do Tesouro. A MP caducou, mas mesmo assim o número de investimentos que foi para o mercado de crédito privado foi um volume muito grande. E quando você olha os últimos 2 anos, você vê uma indústria de fundos multimercado completamente dizimada, uma indústria de fundos de ações que sofreu muito resgate, só que uma indústria de fundos de crédito privado com um volume muito grande investido. E os fundos de crédito privado, eles estão muito investidos, eles são obrigados a investir imediatamente, porque eles têm um prazo de adequação, né, então você recebe o volume de capital, você tem um prazo de adequação para comprar os títulos isentos, e você é obrigado a comprar. E por isso você vai comprando a qualquer preço, né, e vai pressionando os preços para cima e os spreads para baixo. Então foi um movimento acompanhado também de uma Selic muito alta, e quando você tem um juro muito alto, é natural que os spreads caiam, né. Agora eu acho que a gente vai ver o movimento inverso. Então a gente vai ver a bolsa performando um pouco melhor num ciclo de queda de juros. Num ciclo de queda de juros, tradicionalmente, os spreads sobem naturalmente, né. Quando a Selic é 2, ninguém vai emitir a 2, né, nenhuma empresa vai emitir a 2 ou abaixo de 2 num spread negativo, né, ela vai ter lá um mínimo de taxa que os investidores exigem, então o spread de crédito abre naturalmente. Então, olhando assim para o mercado de títulos públicos, para o quanto as taxas são altas, para o quanto você consegue ter um ganho muito positivo só sem correr risco de crédito, e essa situação técnica, né, do mercado de debêntures, crise crass, o fato também do juro estar muito alto e cada vez mais você tem o risco de pipocar eventos de crédito, né. Então tudo isso faz a gente estar um pouquinho mais conservador, então no momento a gente está evitando o crédito privado. Entendi. Queria falar também sobre os incentivados, né. Nós vimos uma forte oscilação de spreads por causa da possibilidade de tributação, como vocês já comentaram, né. Que espaço que esses papéis devem ter na carteira daqui para frente? Eu acho que é uma alternativa para quando você, principalmente os fundos, né, que você delega para um gestor profissional, para você ter uma gestão diversificada, porque em crédito é muito importante a diversificação, como a Camila comentou,
Principalmente quando você tem um investimento de longo prazo, né? Esses fundos e esses ativos também geralmente são projetos de longuíssimo prazo, onde você aceita correr um risco de crédito a mais para ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas eu gosto de investir nesses títulos quando o spread está melhor mesmo. Então, por exemplo, 2023, né, que a Camila comentou, que teve o evento das Lojas Americanas e da Light, foi algo super específico, né? É bem circunscrito a essas duas empresas e sem qualquer contaminação para o resto da economia, mas os spreads contaminaram completamente, né? E você via empresas AAA emitindo a 150 bases acima do livre de risco, quer dizer, isso é um prêmio excelente, isso eu acho que é uma super oportunidade. Tanto que depois as taxas de juros subiram, a própria taxa da NTNB, e mesmo assim as taxas de juros nominais desses AAAs ficaram estáveis, porque aí o spread fechou um pouquinho com a melhora da sensação de risco. Então, eu gosto muito de usar esses fundos quando você tem uma situação de aumento de prêmio de risco, que você acha que vai ficar circunscrita aos eventos anunciados, juntamente com um ciclo positivo de queda nas taxas, porque você também pode correr o risco de marcação ao mercado. A não ser que você vá para os debêntures incentivadas redeadas, né, que eles falam que é em percentual do CDI. Então, se você acha que eventualmente o ciclo da Selic pode subir ou as taxas de juros de mercado podem subir, mas o spread de crédito está muito alto, aí vale a pena você ir para esses fundos em percentual do CDI. E tem algum setor, assim, que chama a sua atenção? Ah, Ou que pode representar uma boa oportunidade? eu acho que esses setores mais defensivos, né, geralmente esses grandes projetos de infraestrutura são em setores mais ligados a utilities, transmissão, Uhum. infraestrutura mesmo, né, que precisa mais de infraestrutura pesada. Que são setores até tradicionalmente mais conservadores, porque são tarifados, super regulados, é quase que uma B+, né, uma NTNB um pouquinho mais arriscada, então acho que esses setores são muito bons. Quando você, pega projetos um pouco mais diferentes, tem o risco, né, daquilo sair um pouco mais, fora do que você imaginou. Eu lembro, por exemplo, de épocas de emissões de rodovias, né, que acabaram, sendo um pouco mais voláteis. Então, acho que esses setores mais defensivos. Perfeito. Saindo um pouco do crédito, né, falando de renda fixa de uma forma mais geral, há quem olhe para as taxas de hoje e pense em travar a taxa em títulos longos. Tem espaço para isso? Quais são os riscos? O que vocês enxergam? Acho que quando a gente olha para a curva da NTNB, por exemplo, né, quando a gente olha prazos muito longos, hoje, na nossa visão, não tem, tanto benefício você alongar muito, né, até porque as taxas muito mais longas estão até relativamente mais baixas do que intermediárias ali. Eh, e lembrando, acho que um ponto muito importante é que quanto mais longo é o título, mais ele vai oscilar, nisso que a gente tem falado aqui durante, a live sobre a marcação ao mercado. Então, se tiver ali um estresse, então ano que vem, ano de eleição, se tiver um estresse, os mais longos são os que vão provavelmente sofrer mais. Então, em relação à duration, quando a gente pensa em IPCA+, a gente tem falado mais aqui por volta de 5 a 6 anos de duration, porque a gente consegue aproveitar uma taxa interessante, tem uma certa volatilidade, óbvio, mas tem um prêmio aqui que a gente acha mais interessante em relação ao risco. Para pré-fixados, a gente também não recomenda alongar tanto, porque eles são os que vão sofrer mais se tiver ali algum estresse. Então a gente fala ali por volta de 3 anos, 4 anos, mas ainda conseguindo aproveitar um fechamento se acontecer, né. Então assim, eu acho que é muito importante entender essa dinâmica dos tipos de títulos. Então, qual a diferença entre um título, muito longo, um título muito curto, nesse sentido também, para ver se faz sentido para a estratégia, para abertura a risco que o investidor tem, porque muitas vezes, pode dar um susto para quem não entender essa dinâmica também. Mas tem sempre essa possibilidade dessa,
dessa diversificação, né, fazer uma composição ali de carteira que tenha alguma coisa um pouco mais longa, mas também uma coisa um pouco mais curta, para na média a gente ficar nesses 5 a 6 anos de duration, se fizer sentido, obviamente. Entendi. E você, Marília? Eu Tem gosto espaço? também, tem espaço, eu gosto do meio da curva também, entre 2030 e 2040 eu gosto bastante. Muito longo também eu já não sou muito fã, acho que você também começa num cenário ruim, num cenário positivo vai valorizar mais, aquela coisa. Num cenário ruim, os muito longos, eles já têm uma liquidez um pouquinho menor no mercado institucional. E mesmo que você vá para o Tesouro Direto que tem liquidez, o Tesouro Direto ele é precificado com o preço do mercado institucional. Então, se você tiver um cenário de liquidez no mercado institucional, com a taxa espirrando, que a gente fala, né, subindo muito porque alguém está tentando vender e não tem liquidez, esse aumento de taxa vai ser refletido nos preços do Tesouro Direto. Então, eu prefiro versus, né, vencimentos, que você tenha leilão, que você tenha muita gente operando, muita gente trocando títulos, porque daí você vai ter um valor mais justo mesmo, né? Você vai saber exatamente o quanto você está, o quanto que aquilo que você está pagando é realmente o que está rolando de negócios no mercado. Então, eu gosto aí entre esses vencimentos de 30 e 40, e aí você pode, como a Camila falou, colocar um pouquinho de estratégia. Então, se você quer investir um percentual um pouco maior em renda fixa, você consegue ter um 2030, só que de repente 40% da sua carteira, né? Um percentual um pouco maior, e aí você vai ter um título um pouco mais conservador que vai ter menos volatilidade. Ah, mas eu só quero investir 20%. Então, de repente, você coloca um 2040 e você compensa um pouquinho, né, o fato de você ter um percentual menor em renda fixa com um título de volatilidade um pouquinho maior. E aí você pode brincar nesse intervalo. O muito longo que você não gosta muito é quanto? Ai, Dá um exemplo. 60, 65. Realmente longo. E tem muito mais, né, o Renda Mais, Ah, é até verdade. 80, sei lá, assim. E tem gente que faz esse jogo, mas a gente que entende, né, desde que a pessoa entenda o que está fazendo, aí cada um ali no seu jogo, mas é importante também, porque às vezes pipocam essas notícias, né, de pessoas fazendo essas apostas ali nesses títulos muito mais longos, mas é importante o investidor também entender quais são os riscos associados, né, não é só ganho, também pode ter uma perda aí no meio do caminho. Entendi. Ainda falando um pouco de título longo, né? Muitos investidores ainda têm títulos longos comprados quando o Banco Central começou a cortar a Selic em 2023. O que vocês recomendam agora, né, nesses casos? Esperar até o vencimento ou tentar capturar algum ganho com a venda antecipada? Não, acho que tem que esperar agora. Já esperou até aqui. Assim. Pode falar. Acho que sim, acho que o ideal seria esperar um pouco mais, assim, realmente, a verdade é que o próprio mercado já esperava uma desaceleração econômica desde 2022, né. Então você teve o ciclo de alta em 2021, 2022 era para você ver uma desaceleração econômica que não veio, inclusive o agro ajudou muito, né, surpreendeu pra caramba. 2023 a mesma coisa, o mercado começou um pouquinho mais pessimista, achando que a atividade ia desacelerar, não desacelerou, o agro veio também com recorde de safra, e a gente viu uma atividade muito resiliente. 2024 a mesma coisa, e aí a gente tá falando, não gente, 2026 vem. Agora vai! Tá chegando. Mas assim, realmente, os dados de atividade recentes têm mostrado uma desaceleração já, né? Então, tanto na confiança, quanto no IBCBR, o próprio agro já está mostrando uma desaceleração, inadimplência, volume de crédito. Então, tudo que você olha, você já começa a ver, de fato, sinais de desaceleração. Então, assim, eu estou bem confiante de que agora, de fato, a gente vai ver uma acomodação. Tem que só ficar de olho na inflação de serviços, né, para ver se o Banco Central vai poder cair mesmo, mas é o que tudo indica. Tá desacelerando, vai bater em serviços, vai bater em emprego e a gente vai conseguir fazer um ciclo de queda e vai conseguir ter um juro mais baixo ao longo do ano que vem. Então, espera mais um pouquinho para fazer a marcação no mercado lá para frente. Para valer a pena, né? Para valer a pena. Exatamente. Entendi. E muito do que se espera da Selic também depende dos Estados Unidos, né? O que acontece se o Fed não cortar os juros tão rápido como o mercado espera, né? Como preparar a carteira para isso? Começando pela Camila.
Assim, acho que esse é um ponto, que também tem que estar no radar dos investidores, né, acho que muitas vezes a gente fica muito focado em Selic, o que que vai acontecer, e até nesse ponto também, né, a gente fica focado no que vai acontecer na Selic, mas a gente tem que olhar a curva também. Em relação ao Fed, tudo que é feito lá fora também tem um efeito aqui, na nossa curva. Então, se a gente tem essa expectativa, né, de que vai ter um corte e esse corte não vem, né, isso mexe também aqui na nossa curva, a gente precisa se adaptar. Tem um ponto importante também, além da questão corte ou não corte, que é a mudança também do presidente do Fed, né. Então eu acho que isso também pode mexer a partir do ano que vem, eh a depender de quem for nomeado aí, qual pode ser a leitura do mercado em relação a isso, né, então acho que tudo isso pode ser um fator aqui contribuindo para a movimentação aqui da nossa curva. Então a gente tem, decisão de Fed, a gente tem ainda, questões fiscais que, claro, tem a ver com isso também, tem questões geopolíticas que também mexem aqui com a nossa curva, então é tudo uma questão de expectativa, realidade. Então se esse corte não vier, isso com certeza, pelo menos um pouco aqui, vai mexer aqui na nossa curva também. Mas acho que de maneira estrutural, não deve mudar a nossa recomendação em relação à renda fixa, né, então, eh, a gente deve continuar aqui mais, cauteloso em relação a crédito privado, a gente deve continuar com uma parcela um pouco maior para investidores conservadores colocarem aqui em pós-fixados, inflação continua sendo a nossa preferência e ainda o pré, com uma parcela um pouco maior. Então acho que tem isso também da nossa visão estrutural, né, claro que essas mudanças de curva depois de uma decisão de política monetária são, podem trazer uma oportunidade ali pontual, mas acho que estruturalmente não muda muito a nossa visão, tá. Não sei. Eu acho que essa parte é a mais difícil, né, assim, é a pergunta que todo mundo quer saber, acho que as maiores discussões, né, na área econômica são exatamente a respeito da taxa de juros de longo prazo. Por isso que ficou para o fim essa pergunta, entendeu? Exatamente, é muito difícil, porque a última vez, por exemplo, que a gente teve um longo ciclo de queda e uma Selic que chegou a 6, vamos tirar a época da pandemia, né, a taxa de juro americana estava 0, né, a taxa de juro de longo prazo americana, a taxa de juro real de longo prazo americana era 0, e a nominal, sei lá, 2, 1,5, com Fed Funds a 0. E hoje é inimaginável isso, porque você tem uma economia ainda resiliente nos Estados Unidos, você tem todo o aumento de produtividade e investimentos em inteligência artificial, você tem uma dívida que não para de crescer e um gasto fiscal com um déficit de 7,5% do PIB, que ninguém está falando em fazer uma grande restrição fiscal por lá. Então hoje, eu acho que mesmo que você tenha uma queda, né, para 3,5 para 3, enfim, não vai sair muito disso. A gente não vai voltar para aquele cenário de juros zero. E principalmente a taxa de juros de longo prazo, e não vai cair muito mais do que ela está hoje. Vai ser difícil a gente voltar ao cenário, porque a gente só conseguiu colocar uma Selic a 6 porque a dele estava 0, né. Então, isso é importante estruturalmente, porque a nossa taxa de juros de longo prazo, se a deles não vai ser 0, a nossa taxa de longo prazo também não pode ser 6, também não pode ser 7. Então a gente vai ter que se acostumar, mesmo num cenário positivo, para as eleições, para o fiscal e tal, uma taxa Selic que vai lá para os seus 9, sendo muito otimista para os seus 8, né, senão a gente já começa a ter um problema no câmbio. Então, é uma taxa de juro mais alta mesmo, que a gente vai ter que se acostumar. E só que quando a gente olha para as taxas de mercado, hoje a gente vê 13. Então ainda tem um espaço para ganho de marcação a mercado, tem espaço para tudo isso. Mas não vai ser aquele ciclo à lá 2016, 2019 que a gente viu, né, aquelas rentabilidades de 60% no título longo, isso não vai ser. Porque eu acho que é uma situação econômica diferente, tem também toda a guerra comercial, protecionismo nos Estados Unidos que é inflacionário, então é um outro mundo, é um mundo com taxa de juro longa um pouquinho mais alta mesmo, né, e mais difícil de navegar também. Entendi. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria pedir uma última dica
para vocês, né, se apesar de, além de tudo isso, né, que vocês já comentaram aqui, se tem alguma última dica para o investidor que está acompanhando a gente aqui. Camila, por favor. Acho que mais reforçando mesmo a questão da diversificação, seja em termos de indexadores, de prazos, mas principalmente de emissores, né, também bancários, crédito privado, enfim. Isso é muito importante, tanto para se proteger quanto para conseguir, de forma mais sustentável aí crescer o patrimônio, né. A gente, sempre traz ali nos nossos relatórios semanais, mensais, uma tabelinha comparando, a performance dos principais indicadores de mercado ao longo do tempo, né, em diferentes janelas, 10 anos, 5 anos, último mês. E a gente vê que às vezes aquilo que não foi tão bem nesse mês, poxa, foi uma das melhores rentabilidades, acumuladas nos últimos 10 anos. Então acho que o investidor que olha muito para esse curto prazo e fala: "Ah, mas está indo mal o, sei lá, o pré", tudo bem, mas se faz sentido para sua carteira, para o seu perfil, por que não colocar um pouquinho, né, olhar ali as recomendações, dos analistas e fazer essa boa composição. Então acho que essa diversificação é fundamental para proteção e para crescimento de patrimônio, e a seletividade também, né, entender, onde colocar o dinheiro, isso é muito importante também. Sua dica final, Marília. Eu acho que a minha dica final vai ser a própria parte de educação financeira, né, que legal que os ouvintes estão aqui assistindo, aprendendo sobre o mercado ele passa essa impressão de ser mais difícil do que é, né, e as pessoas às vezes se sentem um pouco intimidadas, principalmente as mulheres, né, temos um painel aqui com 3 mulheres, super legal isso, se sentem um pouco intimidadas, mas acho que esse investimento que a gente faz em educação financeira, é um investimento muito parecido com o que essa nova geração está fazendo em saúde, em wellness, né, tem que fazer também em educação financeira, entender aonde você está investindo, os riscos dos produtos, a volatilidade, a diversificação, enfim, tudo isso é muito importante para a gente garantir a nossa saúde financeira, programas como esse, então acho que fica a dica de investir mesmo nisso, aproveitar que vai ter um ano novo e uma vida nova, e aprender bastante também sobre educação financeira. Maravilha, queria agradecer vocês 2 pela conversa, certamente tem muitas informações aí muito ricas, né, para quem está acompanhando a gente. Obrigada, Camila, obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Você acabou de conferir o painel sobre renda fixa da semana Onde Investir 2026. Continue com a gente aqui no canal do Infomoney no YouTube para acompanhar os próximos painéis ou mesmo para rever aqueles que já passaram, né, que você ainda não viu ou você quer rever. Então, continue com a gente, até a próxima. É inevitável. Uma hora ele vem. E toda vez que vem, vem diferente. Sempre muda. E muda também o que está em volta. Aproxima pessoas, ideias, abre caminhos, conecta empresas, conecta você com o que está por vir. Olha quem está aqui. O novo Eletrobras agora é Axia Energia. O novo vem com energia. Essa jornada de conhecimento proporcionada pelo Onde Investir 2026 pode ser a base para melhores decisões neste ano que começa. E para avançar, o assunto agora é ouro, dólar e Estados Unidos, com Lucas Collazo numa edição especial do Stock Pickers. Estamos de volta aqui com a programação do Onde Investir e o Stock Pickers está invadindo aqui mais uma vez para fazer um episódio especial diretamente aqui do palco do Onde Investir 2026. E para esse episódio ser verdadeiramente especial, a gente precisava convidar alguém à altura da ideia desse programa aqui. Bom, como o tema é ano que vem, a gente precisava de alguém que tivesse uma visão de longo prazo, que conseguisse se descolar, digamos assim, dos temas mais curto-prazistas do nosso mercado, que olhasse as tendências mais longas, né, que conseguisse trazer essa visão. E aí precisa ter uma habilidade técnica, de visão e também, de certa forma, até filosófica para conseguir trazer esse tipo de leitura aqui. E, bom, quando me trouxeram aqui esse desafio para esse ano, eu falei, bom, na minha cabeça já vem um nome de primeira aqui, que eu acho que vai ser o melhor e ainda por cima é meu amigo, então aí ajuda a gente a fazer uma resenha mais livre aqui, que é o Rui Alves, que está aqui com a gente hoje, que é gestor
da Quinéia e talvez um dos principais financistas do país. Além disso, ficou famoso, né? Mas eu conheci antes de ficar famoso, né, Rui? Sempre amigo, Colasso, sempre amigo. Seja bem-vindo, Rui. Fazer um programa relaxado, né, Por Colasso? favor, por favor. Vamos Que é lá. bate-bola. Prazer enorme estar aqui com vocês, querido. Obrigado, cara. Você nunca negou um convite. Você é fera demais. Te agradeço muito. E, bom, para começar aqui a nossa conversa, Rui, eu já queria ir logo ao ponto aqui, daí a gente vai desdobrando, tá? Eu sei que, inclusive, você está preparando um texto muito bom. Preciso te parabenizar. Os textos que vocês fazem lá no Kiné Insight são incríveis. Eu uso muito aqui, inclusive me ajuda a pautar em vários programas também. Então, pô, material de primeira, vai sair um em breve falando sobre 2026, né? Então eu queria aproveitar o ensejo, já que você está escrevendo, está inspirado. O que a gente pode esperar do ano que vem? Nossa, pergunta fácil para começar o programa, né, cara? Uma pergunta assim, bem de escopo limitado, né? Para a gente poder trabalhar em cima disso. Bom, deixa eu dizer, quando a gente começou a pensar no ano que vem, quando chega nessa fase final de novembro, a gente sempre tem que pensar assim, bom, vamos ter que escrever a carta do gestor de dezembro. A carta do gestor de dezembro é sobre o que vai ser o ano que vem, né? A gente sempre faz dezembro, a carta de dezembro é o que vai ser as perspectivas de 2026 e a carta de janeiro é reflexões sobre o que a gente errou e acertou em 2025, né? Então, para 2026, a gente diz assim, o que vai ser o ano que vem? E daí, a gente já tinha escrito uma carta anterior, que era a Odisseia. A Odisseia, para quem não sabe, mas está lá na nossa carta, é aquela do poeta Homero, da Grécia Antiga, em que Odisseu, que é Ulisses, tem que voltar para casa, depois da Guerra de Troia. E para voltar para casa depois da Guerra de Troia, demora uma década para voltar para casa, né? E ficar preso numa ilha, todas aquelas histórias que a gente conhece, das sereias, está tudo explicado na carta, né? Mas a gente fez a analogia da volta de Odisseu, né? De Troia para Ítaca, que é onde é a terra natal dele, né? Para voltar para os braços de Penélope, como sendo investir no Brasil, né? Você tinha que passar entre monstros, redemoinhos, né? Ser aprisionado, lutar contra os cíclopes, contra Poseidon, contra tudo isso, né? Quer dizer, você investir no Brasil é isso, né? Você vai ter que lutar ali contra a dívida, vai ter que lutar contra a política, vai ter que lutar contra os dados econômicos, a inflação. Então, essa, inclusive, a nossa capa era justamente, né, um dos monstros que Odisseu, Ulisses, né, enfrenta na Odisseia. Daí, assim, mas 2026, o que vai ser? É a Guerra de Troia. E a Guerra de Troia foi escrita num poema chamado A Ilíada, tá? Que, na verdade, nada mais é do que o nome antigo de Troia, né? Como se fosse o canto de Troia, né? Que é a Ilíada, Ilos e Ilíadas. E qual é a ideia que a gente fez? Porque vai ser 2 guerras de Troia em 2026. Uma guerra nos Estados Unidos e uma guerra no Brasil. Porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm eleições que são eleições fundamentais de sobrevivência, né? No caso, para o Trump, é uma eleição de sobrevivência para ele, porque a última eleição que, teoricamente, ele teria, que é a eleição de meio de ano, onde toda a Câmara, né, a House, é votada novamente, e ele pode perder a House, e perder a House é perder o poder absoluto. Eu nunca tive o poder, Colasso, mas deve ser muito bom, porque quem tem o poder nunca quer largar. Então, como ele tem a Casa, ele tem o Senado, ele tem a Suprema Corte, ele tem, logicamente, a Casa Branca, perder um deles é perder o poder absoluto. E perder o poder absoluto é perder poder de decisão sobre o fiscal, é perder poder de decisão sobre tarifas, sobre uma série de coisas que ele discute hoje em dia e que ele gosta de ter esse poder absoluto. Porque, na verdade, várias coisas ali são passadas por ordens executivas, porque ele sabe que todos os segmentos de governo são a favor dele, né? Ou são comandados por ele. Se você perde um segmento de governo, você não tem mais essa certeza que você pode agir da maneira que ele tem agido até o momento. E como o poder absoluto deve ser muito bom, ele quer mantê-lo. Então, qual é a ideia aqui? Nos Estados Unidos, essa eleição vai definir muito o que vai ser o ano para os ativos norte-americanos. Na Guerra de Troia, a Guerra de Troia tem várias coisas interessantes, tá? Primeiro que o poema de Homero, né, a Ilíada, ele não conta a história da guerra inteira. Ele conta a história do último ano, foi a guerra de 10 anos, ele conta a história dos últimos 50 dias da Guerra de Troia, na verdade. E os Estados Unidos, na verdade, Troia foi cercada, né, pelos gregos, e os gregos ganhavam, perdiam território, ganhavam, perdiam território. É uma guerra que, na verdade, a Ilíada não é sobre a Guerra de Troia, é sobre pessoas, decisões, dificuldades que tem que ser, sobre seres humanos, na verdade. Depois eu conto essa história. Mas Troia passou por muito tempo cercada. E o desgaste daquele cerco, né?
Os Estados Unidos estão num desgaste. Você passou os primeiros, vamos supor, de 2008, ali, na verdade até antes, né? De 2002 até 2020, com a Covid, você passou com uma política monetária que não era uma política monetária adequada, a política monetária frouxa. Chegou ao juro zero ali em algum momento. Depois de 2020, você passou com a política fiscal frouxa, né? Você botou os cheques para funcionar, você foi para o déficit de 7%, você acumulou dívida em cima de dívida, mas você teve um monetário mais apertadinho, né? Botou mais do que 5% de juros. 2026 vai ser o ano em que esse cansaço, né, do cerco vai começar a aparecer um pouco. Porque, olha só, você vai ter, pela primeira vez, novamente, um monetário que deve afrouxar. Por que eu estou dizendo que o monetário deve afrouxar? Não é só porque o Fed já cortou 2 vezes e pode cortar novamente. É simplesmente pelo fato de que, em maio, o Trump decide quem é o chairman do Fed, o novo presidente do Fed. E, cara, ele não vai. Você escolheria um cara rock? Você escolheria um cara duro? Não, você gosta do poder absoluto. No poder absoluto, você quer mandar no cara do Fed. E querendo mandar no cara do Fed, você vai escolher um cara que as tendências sejam mais alinhadas com as suas, que é de cortar juros. Então você pode ter nem que você não o tenha, você vai ter uma expectativa num monetário mais frouxo. Eu acho que você o terá. Tá? E, ao mesmo tempo, já veio a Big Beautiful Bill, né, que é com o poder absoluto, você aprovou um orçamento expansionista. Esse orçamento expansionista vai fazer um fiscal expansionista. Então você vai gastar mais dinheiro com monetário mais frouxo. Você vai combinar mais ou menos o melhor do que você teve no monetário frouxo dos anos 2000 até 2020 com o fiscal frouxo que você teve depois de 2020. Isso é uma receita para uma economia que deve ser estimulada, uma economia que vai se sentir estimulada. Tá? E ela se sentindo estimulada porque, olha só, você está tendo que comprar eleitor. Vamos ser sinceros, né? A gente está realizando o sonho de Keynes. Quando eu era em 2008, Cláudio, eu já sou velho o suficiente para ter vivido a crise de 2008, as pessoas reclamavam de John Maynard Keynes, né? Porque Keynes dizia assim, olha, quando tem falta de demanda do setor privado, o setor público tem que entrar e tem que compensar essa falta de demanda para que a economia se reerga, senão você entra na armadilha da liquidez, né? E você basicamente entra numa depressão. Essa era a ideia de Keynes, que foi aplicada maravilhosamente por Bernanke ali, Hank Paulson e todo aquele pessoal ali, Bush e Obama, naquele momento a gente gastou, né, tudo que poderia ser gasto, a gente estimulou, fez QE, tudo que poderia ser feito. Keynes, eu acho que ficaria impressionado do jeito que a gente descobriu que não só a gente pode estimular quando falta demanda, a gente pode comprar as pessoas livremente. E numa sociedade que as pessoas não querem trabalhar muito, ou não querem ter muito esforço, ou querem ter mais benesses do governo e pensam dessa maneira no mundo inteiro, aqui não é só Brasil, é de Auckland a Iceland, as pessoas parecem que querem ou clamam benesses do governo, comprar as pessoas ficou razoavelmente fácil numa eleição. E ele vai querer comprar as pessoas. Comprar as pessoas que eu digo já se veiculou dar cheque, já se veiculou corte de impostos. Né? Hoje a gente tem uma situação interessantíssima nos Estados Unidos, que é a chamada, já deve ter ouvido, economia em K. Que economia em K, né, pensando na letra K, você tem uma parte que vai para cima e uma parte que vai para baixo. Então o pessoal diz assim, olha, a inteligência artificial está indo para cima. Todo mundo está investindo em inteligência artificial. Mas o consumidor está indo para baixo, porque ele está perdendo renda, né? Está perdendo emprego para esse cara aqui e foi jogado de lado, né? A pessoa de classe média ou classe média alta, essa pessoa foi jogada às traças, né? Ela não está participando disso aqui, porque hoje um dos principais problemas da sociedade, Colásio, é que as pessoas mais velhas realmente recebem todos os benefícios. Pensa nos Estados Unidos. Você tem mais de 60 anos de idade, as suas ações sobem, as suas ações Google, o que quer que seja, Microsoft, sobem, você recebe todos os benefícios do governo, Medicare, né? E você recebe todo o auxílio de Social Security do governo. As pessoas mais jovens, elas estão vendo um cenário em que elas estão com menos possibilidade de emprego, porque a inteligência artificial está começando a entrar no emprego delas, elas pagam todas essas benesses dos mais velhos e elas não têm as ações, elas não têm a poupança está na mão dos mais velhos. Elas só veem a perspectiva de pagar todo esse custo de dívida que está sendo acumulado nos Estados Unidos. Então Trump vai olhar para o ano que vem e vai dizer assim, cara, será que eu não tenho que comprar esse cara aqui, estimular esse cara? E essa é a coisa interessante do ano que vem. Talvez as oportunidades na Bolsa Americana sejam mais do que simplesmente inteligência artificial. Mas porque você tem que comprar o consumidor que está apertado. O que todo mundo fez no mercado de ações esse ano? Comprou a inteligência artificial e vendeu o consumidor.
É basicamente isso. Tá? Olha, as ações de consumo tão horríveis, olha, as ações de inteligência artificial não param de subir. Ou não pararam de subir o ano inteiro. A parte dessa correção do final do ano. Mas foi essa história do ano. Talvez a história do ano que vem seja mais balanceada do que foi. Mas qual é o outro lado disso? Os juros longos. Né? Se você vai começar a pressionar o fiscal e começar a pressionar o monetário, você confia no governo dos Estados Unidos, então? Né? Gastando mais, cortando os juros, né? Colocando um Fed chair, né? Um presidente do Fed, que vai ser a favor de mais corte de juros, você realmente vai confiar o seu dinheiro ao longo prazo para os Estados Unidos? Ou para quem quer que seja nesse sentido, tá? França. Acho que não, acho que as pessoas vão começar a questionar mais. Então, para os Estados Unidos, a gente vê, tem uma bolsa que é difícil você lutar contra a bolsa norte-americana. Eu sei que, eu vou te falar depois de inteligência artificial, tá? Mas é difícil você lutar contra a bolsa norte-americana no seu agregado, né? Pensa no não no S&P, porque o S&P é muito tecnologia hoje em dia. O que acontece com a NVIDIA define o S&P. Mas pensa no S&P que toda ação tem o mesmo peso, chamado S&P Equal Weight, tá? Nesse S&P vão ter várias oportunidades no ambiente em que você vai estimular fiscal e vai estimular monetário. Nem que não seja em tecnologia, mas vai ter. Agora, é comprar essas oportunidades na bolsa e, ao mesmo tempo, pensar que, nos juros longos, você pode ter uma oportunidade, finalmente, de trabalhar com juros longos mais altos nos Estados Unidos, ou a favor de juros longos mais altos nos Estados Unidos, nesse cenário. Sei que não é uma coisa fácil, sei que todo mundo tentou isso por muito tempo, né? Mas talvez seja o momento. Não parece o melhor cenário do mundo para o dólar. Aí você vai me dizer assim, Rui, mas o dólar contra o quê? Né? Porque as outras opções não são fantásticas. Né? Vamos falar do dólar contra o ouro. Talvez seja uma coisa interessante, falar bastante do ouro aqui com você. Mas o cenário dos Estados Unidos é do cerco à Troia. Quer dizer, um desgaste monetário, um desgaste fiscal, uma necessidade de lutar uma eleição. A guerra de Troia nos Estados Unidos é uma guerra eleitoral, né? É eleição, e tudo vai ser jogado, né? Você vai chamar todo mundo que você quiser ali, você vai chamar Aquiles, vai chamar os teus heróis, né? Para poder lutar e tomar, né, o poder, que no caso para Trump significa ganhar as eleições na casa. O Senado ele deve levar, mas a casa vai ser mais difícil para ele. Esse é o cenário dos Estados Unidos. Posso ir para o Brasil? Era exatamente o que eu queria pedir, porque antes da gente até falar de ouro, etc., porque é legal que daí dá até pra gente alongar um pouco mais o horizonte, que eu queria fazer isso com você. Mas falando ainda de 2026, a gente tem uma guerra de Troia aqui no Brasil também, que é a eleição presidencial aqui, que já tem sido calorosamente debatida nos bastidores do mercado. Alguns movimentos de investidores já acontecem se posicionando para o cenário onde estão mais convictos. A gente vinha de uma perspectiva, talvez nos bastidores do mercado, a gente vê isso até sendo de alguma forma refletido no preço, se bem que boa parte do preço do Brasil é explicado pelo movimento internacional, mas uma expectativa abrangente de que a gente teria efetivamente uma transição. Depois vem a guerra tarifária, o Lula assume uma postura de soberania nacional e isso ajuda ele a ganhar uma perspectiva positiva local, isso capturado nas pesquisas diversas feitas. Então, há uma melhora de percepção do Lula e que vem, enfim, de lá para cá, vem de uma toada de algum nível de oscilação, mas ainda positivo. Algumas declarações recentes aqui no momento que a gente está gravando, até da própria família Bolsonaro, que a direita está se organizando, etc. Queria discutir isso com você, né? Como fica essa leitura para a guerra de Troia brasileira do ano que vem? É interessante, cara, porque eu vou te dizer, eu vou te contar a história. Deixa eu começar com um fato interessante da Ilíada, né? Homero não termina a Guerra de Troia. Ele não te diz como é que a Guerra de Troia termina. Não está na Ilíada. O cavalo de Troia não está na Ilíada. A morte de Aquiles não está na Ilíada. A vitória final dos gregos não está na Ilíada. A Ilíada termina quando Aquiles mata Heitor ali. Deixa eu dizer, o Brasil, a gente resume nessa parte da Guerra de Troia. É a guerra entre Aquiles e Heitor. Né? Para quem conhece a história, Heitor defendia Troia, né? Era um guerreiro poderoso, né? Uma pessoa admirada, honrado, né? E Aquiles ele mata o principal amigo de Aquiles, e Aquiles, com a raiva dele, vai enfrentar Heitor. Né?
uma parte, talvez o clímax ali da Ilíada. Lembrando que Aquiles é aquele herói em que tinha o famoso tendão de Aquiles, né? Na verdade, ele foi untado, né, nas águas do rio, só que a pessoa segurou ele pelo tendão, né, para untá-lo, e a única parte dele que era vulnerável era a parte que ele foi segurado, né, para ser untado, e aquela parte dele não era imbatível. Então, qual é a história? Não porque um personagem é Heitor e o outro é Aquiles, tá? Não é porque o incumbente é um ou outro. É porque os dois personagens têm pontos fortes e têm pontos fracos. Tá? Então, a gente tem hoje um incumbente em que tem os pontos fortes claros, né? Quais são os pontos fortes? Primeiro, já ganhou 3 eleições, 5, né? Vamos botar as outras 2 na conta dele também, né? Ele ganhou 5 eleições, a única eleição que ele não ganhou, ele não participou. Né? Ele estava preso no momento, então, mas ganhou 5 eleições. Então, ele é um combatente de classe, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Tem a máquina na mão, né? Não é uma pessoa inocente com relação ao governo, sabe manipular, sabe mexer nas alavancas do governo para que ele possa chegar numa boa posição nas eleições. Sabe fazer, tem o savoir-faire. Então não é um inexperiente, nem é uma pessoa que você vai descartá-lo, vai dizer, não, esse cara aqui não, pelo amor de Deus, né? A história te diz no Brasil, no mundo, que o incumbente tem uma vantagem natural de ser incumbente. Se você pensar em Troia, né, ele tá dentro das muralhas. Né? Ele sabe, ele vê o campo de longe. Né? A pessoa que vir de fora vai ter que saber muito bem o que está fazendo, porque ele está por trás das muralhas. Por outro lado, ele tem o calcanhar dele de Aquiles. O calcanhar dele de Aquiles é claro, né? Como é que num país em que você tem um desemprego baixo, que você tem um crescimento razoável, que você tem uma inflação sob controle, como é que esse cara, por exemplo, uma pesquisa como a Atlas, não consegue chegar a 0 de bons e ótimos versus ruim e péssimo, ele normalmente fica no negativo. E para você se eleger no Brasil, você precisa de um saldo positivo entre 5 e 10. Tá? Como é que me explica esse fenômeno em que essa pessoa, com todos esses fatores positivos, né, ele não consegue, econômicos que eu digo, ele não consegue galgar o nível em que seria um nível de conforto para essa eleição. Aí você vai pensar no desafiador, na pessoa que vem desafiá-lo. Essa pessoa que vem desafiá-lo, ela tem, quem quer que seja, né? Hoje em dia a gente fala muito do nome do governador Tarcísio, mas vamos supor que, só para a gente poder discutir aqui, seja o governador Tarcísio, ou seja Ratinho Júnior, essa pessoa ela tem algumas características. Primeiro, os candidatos que estão na mesa são mais novos, pessoas mais jovens. Tá? Segundo, eles representam um anseio diferente da sociedade. Tá? É um anseio de que a gente precisa destravar o país, em que a gente precisa desburocratizar o país, em que a gente precisa levar o país para frente em termos da iniciativa privada, que o crescimento real é feito em cima de indivíduos que tomam risco, que fazem a economia crescer. Né? É uma visão diferente de país. Tem gente que vai gostar, não vai gostar, mas é uma visão diferente do país. Então a força desse exército que chega contra essa muralha é um exército que vem motivado. Esse exército vem motivado. Esse exército, porque lembra da Guerra de Troia? A Guerra de Troia começou porque Paris raptou Helena, né? E era o resgate de Helena. Né? Então, os gregos eles se sentiam moralmente uma coisa válida, eles achavam que eles estavam do lado certo da história. Tá? Então, essas pessoas que vêm para as muralhas, né, a oposição, ela vem com a ideia que ela está do lado certo da história. Ela vem com a ideia que ela está do lado certo da história porque o Brasil, não preciso dizer, todo mundo sabe disso, desde 2012, mais ou menos, o Brasil vai gradualmente virando... Você olha o mapa do Brasil. Se você chamar ali a situação de vermelha e a oposição de azul, o mapa do Brasil, prefeituras, Senado, Câmara, vai deixando de ficar vermelho e vai ficando azul. Né? Então é como se os gregos estivessem fazendo cerco, né? Aquilo que faltou realmente é o centro de Troia ali, que é o poder executivo, que os opositores não ganharam na última eleição. Né? Então eles vêm com uma proposta forte, né? Porque no Brasil a gente fala que a máquina está na mão do governo, do Lula. Mas a verdade é que a máquina no Brasil hoje é muito determinada pelo número de deputados federais que você tem. Né? Vai determinar verba, vai determinar tempo de televisão, determinar uma série de coisas. Deputado federal, ter um controle sobre a Câmara, hoje, até mais do que pelo Senado, é uma coisa extremamente importante.
Então a oposição vem com a capacidade de baixo para cima. Que é a capacidade de baixo para cima? Prefeitura, governo, Câmara dos Deputados, ela vem com essa força, a aspiração de ganhar mais participação do Senado. Isso é uma força difícil também de ser parada. Então você vê, você tem um incumbente com 5 eleições, né, no cinturão dele, e dentro das muralhas, né, de incumbente, e você tem um desafiador que reflete uma nova necessidade da população, e dentro dessa nova necessidade com o poder de baixo para cima, né, capaz de circundar aquelas muralhas. Quem ganha esse conflito? Bom, esse conflito vai ser definido no calcanhar de Aquiles de cada um. E o calcanhar de Aquiles de cada um, minha opinião, em nossa análise da CNE, vai ser o nível de rejeição. Então, é muito importante você observar conforme, vamos supor que estejamos falando do governador Tarcísio ou do governador Ratinho, o quanto, conforme essas pessoas fiquem mais conhecidas e expostas à mídia, que tipo de rejeição essas pessoas vão ter. Porque essa eleição, Lucas, não vai ser definida no Nordeste. O Nordeste, a gente olha os dados do Nordeste, ano depois de ano, é a mesma votação, é a mesma vantagem que o incumbente tem. Tá? A mesma vantagem que o partido do governo tem, desde ali, das primeiras eleições Lula até hoje, é muito parecida. Agora, a diferença é o Sudeste. A diferença é principal. O Sul parece que virou muito mais na direção da oposição. A diferença, por incrível que pareça, é a meca do capitalismo brasileiro, que é a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, hoje, se você tivesse eleição na cidade de São Paulo, dúvidas, provavelmente, talvez, né, o incumbente ganhasse a votação na cidade de São Paulo. O que aconteceu na perda da eleição de 2018, 2022, foi basicamente votos do Sudeste, foi basicamente a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. É isso que vira a eleição. A eleição é virada pela classe média no Sudeste. O que essas pessoas decidirem, lógico, porque que o governo ataca o imposto de renda, por isso que eu digo, o incumbente sabe lutar. Né? Por que ele vai em cima do imposto de renda até R$5.000 com uma plataforma eleitoral? Porque é aquele eleitorado, principalmente no Sudeste, que define essa eleição. Então ele ataca bem aquilo. Né? Isso é uma estratégia bem pensada. Tá? Não pense que o lado de lá, né, o lado do incumbente, não está pensando bem na estratégia dele. Lógico que está. Acho que os dois lados estão bem preparados. Eu acho que é uma eleição, as pessoas vão adorar dizer para vocês que já sabem o resultado dessa eleição. Né? Porque, aliás, como uma eleição quase 50-50, né, uma eleição muito bem, vai ser muito disputada, as pessoas vão adorar dizer para vocês que já sabem o resultado dessa eleição. E se tiver errado, é 50% de chance de estar errado. Né? É natural. Né? Eu tenho muito medo das minhas opiniões com relação a essa eleição, tá? Porque podem refletir minhas opiniões pessoais. Né? O Richard Feynman falava isso, né? Nunca tente enganar você mesmo, porque você é a pessoa mais fácil que tem de ser enganada por você mesmo. Né? Ninguém é tão fácil de ser enganado por você mesmo quanto você próprio. Então, eu acho que, dentro desse cenário, o que a gente pensa muito, cara? Com a proporcionalidade no Brasil. Né? Porque a verdade é o seguinte, você tem, independente, vamos pensar no que o Jeff Bezos fala muito isso, não pensa no que vai mudar no futuro, pensa no que não vai mudar no futuro. Que não vai mudar, perfeito. Tá? Então o que não vai mudar? O Central vai cortar juros ano que vem. Né? Não é nem porque a gente queira ou não, é porque simplesmente a inflação está surpreendendo todo mundo em convergência, a atividade está num nível em que não incomoda, eu não vou falar nem da desaceleração atual, porque pode reacelerar no ano que vem. Mas com a inflação tão convergente e um juros tão desproporcional como a gente tem hoje, em algum momento o Banco Central vai decepar juros. Tá? Está olhando para projeções que daqui a pouco vão batendo perto dos 3%. Então, mas, Rui, até nesse ponto, interessante, a gente já escutou no Stock Pickers uma visão semelhante a essa de que, independentemente do resultado da eleição, os juros devem fechar o ano que vem mais perto de 12%, ou 11% que seja, cada um tem seu número, né? Você acha que a eleição gera algum impacto, especialmente por afetar a expectativa futura, digamos assim? Não, a eleição, não vamos ser inocentes, tá? A eleição vai ter um impacto imenso em preço ativo. Por que essa eleição vai ter um impacto imenso? Por razão, acho que todo mundo sabe. Você tem um abismo fiscal para 2027, 2028. Esse abismo fiscal tem que ser resolvido por quem quer que seja, pelo incumbente. Perfeito. Quem ficar não vai ficar com uma festa bonita, vai ficar com um final de festa, né? Ganhei, daí entrou na festa, putz, tá todo mundo indo embora, né, cara? A banda já não tá tocando direito, o pessoal tá meio bêbado. Tem que limpar, vai ter que limpar o salão, né? Perfeito. Quem ficar vai ter que limpar o salão.
Perfeito. E limpar o salão não é uma tarefa legal. Sim. Né? Então, a definição do preço de ativos é muito por essa questão, né? De que você vai ter que limpar o salão. Eu acho que tem várias coisas interessantes nisso. Você não vai poder lidar com o imponderável, mas eu acho que tem algumas decisões. Você vai ter uma Selic de 15 no ano que vem? Provavelmente não. Né? Talvez você pudesse migrar alguma coisa para a inflação, entendeu? Talvez você tenha que lidar com um pouco mais de opcionalidade. Eu gosto de opções de EWZ, por exemplo. Tá? Porque se eu perder, eu perdi o prêmio, mas é uma coisa interessante. A volta não está nem tão alta assim. Em relação E, Rui, o EWZ em detrimento do Ibovespa ou do Small aqui, você acha que é por o Small conta é muito pequeno. Para mim Small é muito pequeno. É muito pequeno, não tem liquidez. A liquidez... E aí o Ibovespa é muito exposto a teses que talvez você não goste Não, tanto. o problema do Ibovespa é o seguinte, é que você vai lidar com... Eu penso basicamente como um gringo que fala português. Tá? Perfeito. Eu nunca investi no mercado emergente que eu não investisse junto na moeda. Perfeito. Tá? Nunca. Comprei um mercado de ações da Coreia, um mercado de ações sem investir na moeda. Porque em mercados emergentes, a equity vem junto com a moeda. E se você não investe na moeda junto quando você investe na equity, você fica no problema de que você tem que começar a pensar nos efeitos da moeda dentro das ações, entendeu? Vamos supor que eu pense no cenário em que a oposição ganhe e que eu acho que esse cenário é muito bom para equities locais, mas vai ser muito bom para o câmbio também. E o Brasil é cheio de exportador. Então, o que acontece com o Bovespa se, na verdade, olha só, eu vou ter Vale, Petro, Suzano, tá? Uma série de empresas em que, na verdade, são dolarizadas, mais ou menos 35% do Bovespa é dolarizado, e isso, na verdade, com o câmbio fechando, vai limitar o potencial de upside dessas empresas. Sim. Então, tem que sempre conjugar câmbio com o investimento em si. Então, não penso dessa maneira. Eu prefiro pensar no EWZ. Outra coisa, razão que eu acho muito boa pensar no EWZ, né, que é o MSCI Brasil, só para quem não sabe. A presença das empresas que não são listadas aqui? Tem a presença das empresas que não são listadas aqui, como o Nubank, que eu também acho interessante. Mas o custo do carrego é muito menor, porque o problema do Brasil para você investir em equities é o carrego. Você tem um carrego muito alto, lógico, parte mas quando você bota o EWZ é quase carrego neutro. Na verdade, quando você bota o dividendo junto, tá certo que a gente paga um imposto sobre dividendo, mas dá quase carrego neutro. Por quê? Porque você vai quando você pega o EWZ, você vai pegar Fed Funds, é o que você paga, mais a margem que você dá para a sua corretora lá fora, né? Mas você recebe dividendo de volta do EWZ. Então, na verdade, você consegue ter Brasil sendo carregado a um custo razoável. E se o Brasil der certo, tanto a moeda quanto a equity dá certo. Tá? Então, eu pessoalmente, eu lembro do meu trabalho, então, eu toco multimercado, faço hedge fund. Tá? Eu não sou investidor, pessoa física de bolsa. Perfeito. Eu toco hedge fund. E tocando no hedge fund, eu não consigo. Se eu vou comprar EWW, que é México, eu vou comprar com moeda mexicana. Se eu for comprar EWY, que é Coreia, eu vou comprar com moeda coreana. Se eu for comprar EWT, Taiwan, eu vou comprar com moeda taiwanesa. Quando dá certo para o país, dá certo emergente, dá certo normalmente para a moeda, lógico que nem sempre é assim, às vezes tem variações, mas normalmente você compra moeda junto com o país. Perfeito. E o que mais nessa cesta, dado esse cenário que você disse, onde coisas que não vão mudar, né, até se pautando nesse ponto, o juro vai cair, você prefere comprar opcionalidade de bolsa? Você falou um cenário meio 50-50, parece uma simetria boa, mas o que mais? Eu ainda gosto da moeda brasileira, tá? Eu ainda gosto porque você tem um carrego muito alto, é muito difícil. Você vai ter um Fed muito dove ano que vem. Né? A não ser que o Trump mude de ideia, mas eu não acho que é um cara que normalmente mude de ideia. Né? Você vai ter um Fed muito dove e os juros do Brasil, mesmo vamos supor assim, que você chama de 12, vamos supor que você chama de 12, tá? Ainda é muito diferencial de juros. Para você errar na tarifa, pensa assim, 15 nos Estados Unidos, 4 nos Estados Unidos, 15 no Brasil, 11 diferencial. Então, em um ano, você tem que estar 11% errado na moeda para você começar a perder dinheiro. Né? Então, você pensa 5,40, né, ou 5,50, ou no seu nível quando o programa for publicado, mas você tem que estar acima de 6 para você começar a perder dinheiro. Entendeu? O câmbio, quando você pensa, o carrego te defende muito no câmbio se você estiver errado. Então, eu ainda acho uma aposta no real, no momento, eu acho uma aposta bem interessante. Não acho ruim, não. Tá? Juro curto, a possibilidade de cair mais do que está na curva, acho uma aposta legítima.
né? O que você vai precisar realmente da eleição e de uma proposta fiscalista para ganhar no Brasil é onde o Brasil se mostra mais Brasil, que é o juro longo. Porque a Bolsa brasileira, Colasso, é só o juro longo. O Brasil é o país da renda fixa até na Bolsa. Tá? O Equity Risk Premium, as pessoas dizem assim, a Bolsa brasileira é barata. Defina barato. Porque o prêmio de risco de Equity Risk Premium da Bolsa brasileira é muito baixo hoje em dia. O problema é que o juro longo brasileiro é tão boçal, quando você bota numa perpetuidade ali 7% de juros reais, né? Um ativo de duration longa, você joga 7% de juros reais, você mata completamente o valor do ativo. Né? Não tem economia que aguente 7% de juros reais. Tá? Você está falando de economia e estruturalmente vai crescer o quê? 2%. Daí você bota uma economia de ativos econômicos, né? Sujeitos à atividade econômica, em que uma economia cresce 2% e você joga do outro lado 7% de juros reais, o quanto a Bolsa brasileira é barata é determinado por esses 7%. Então eu falo mesmo, o Brasil é o país da renda fixa até na Bolsa. Se esse juro real cair para 5%, são 2%. Tá? Vamos supor, só para a gente fazer a conta. Aí você me diz qual você acha que é a duration da Bolsa. Mas quando cai 2%, se a duration for 20%, que você me diga, cara, isso sobe 40%. Então, grande parte da Bolsa subir é uma contração do juro real longo. É o principal propulsor da renda variável, até porque nossas empresas não são muito dinâmicas. Né? A gente tem empresas em que as 6 principais empresas da Bolsa brasileira são as mesmas 6 principais empresas da Bolsa brasileira de 15 anos atrás, vai. É a mesma coisa, a gente tem Ambev, a gente tem Bradesco, a gente tem Petrobras, Vale, a gente está nas mesmas empresas, né? Então a taxa de desconto é muito importante. A variável que realmente muda e muda o valor dos ativos é a taxa longa. Rui, eu estou com uma visão aqui, olha só, com uma proposta muito fiscalista, muito responsável para o Brasil, vai ser aprovada na próxima eleição. Belonga, enfia a mão na Belonga e vá ser feliz. Talvez não precisa nem correr o risco da Bolsa, só coloca na Belonga. Porque a duration pode eventualmente até ser maior, né? Exatamente. Você compra a Belonga Bullet, aquela lá no final do tempo. Isso. Né? E vai ser feliz. Vai ser feliz, perfeito. Agora, indo para essa conversa, até talvez expandindo um pouco o horizonte em relação a só 2026. Você publicou um texto muito legal lá no Kine Insights sobre ouro. E eu acho que esse é um tema, talvez um dos temas mais fantásticos que está acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos, né? E menos falado. Porque eu, quando estava no research, né, os meus 22 anos de idade até os meus 26 anos de idade, mais ou menos, eu fui educado que existe uma correlação entre o juro real americano e o ouro. Né? Quanto menor fosse o juro real americano, a gente olhava muito para a TIP, que é como se fosse o nosso Tesouro IPCA aqui do Brasil. Quando esse juro real americano era mais baixo, o ouro deveria se apreciar, e vice-versa. Né? Porque o ouro não tem essas características de remunerar via juros ou dividendo como uma empresa. O ponto é que no passado recente, o juro real subiu e o ouro também, juntos, quebrando essa correlação. E boa parte disso foi uma mudança específica na geopolítica do mundo. Né? O ouro é um ativo antissistema, como você escreveu bem lá, e combate um pouco dessa mudança no mundo que a gente vem enxergando, e uma desvalorização cambial também importante. Né? Quando o poder de compra do dólar cai, por exemplo, o ouro deveria, no longuíssimo prazo, né, a rentabilidade do ouro se dá como inflação. Né? Eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque o ouro não para de subir, está negociando a patamares hoje que para muitos é irracional, e eu queria ouvir de você, olhando para frente, o que esperar do ouro, né? O que esperar desse ativo que tem quebrado esses paradigmas? Essa coisa é interessante, né, cara? Porque outro dia eu vi, agora está muito em voga a bolha de AI, né? Sim. Então eu digo assim, esse ativo aqui é perigoso. Daí eu digo, e o Bitcoin está caindo, né? Não, o Bitcoin é perigoso. E o ouro? Puto, o ouro está irracional. Está tudo em bolha. Eu digo assim, querido, tem um ativo que está aí desde 1971, né? Que é um ativo lastreado em nada, né? É um ativo em que o governo emite à vontade, é um ativo que, quando a coisa dá ruim, o cara faz QE, e você está comprando ele na boa, você gosta dele,
e você nunca acha que ele é bolha ou nunca acha que ele é infundado, que é o dólar norte-americano, né? Ou qualquer outra moeda fiduciária. Tem que lembrar que a gente vive com moeda fiat money, né? Moeda totalmente sem lastro desde 1971, quando Nixon quebrou a ligação entre o dólar e o ouro completamente, né? Já era uma coisa meio... Já sabíamos que desde a guerra do gasto ali da guerra do Vietnã, já sabia que não ia segurar, mas formalmente a gente saiu do padrão em 1971. E dali para frente a gente fez uma moeda de fantasia, né? Uma moeda em que o objetivo, na verdade, era o Banco Central manter a inflação sob controle, fizesse o que fizesse com a base monetária, né? Fizesse o que fizesse com as reservas e fizesse o que fizesse com o crescimento de depósitos que foi feito na Covid, por exemplo, né? Lembrando, tem dois tipos de dinheiro, tá? Tem o dinheiro que a base monetária mais ampla, que é o nosso depósito bancário, e a base monetária mais restrita, que são as reservas bancárias. A gente começou com as reservas bancárias em 2008, daí o pessoal disse, não, é só reserva bancária, não tem transmissão, tudo bem. Mas em 2020, quando na verdade a gente fez isso, mais o esforço fiscal, que gerou um aumento enorme de depósito, que acabou gerando inflação, ninguém também parou para pensar ou para dizer que isso aqui é um ativo perigoso. Ou como no Brasil, de 2008, né? Em que todo mundo acha o CDI super seguro, quando chega em 2008, não, o Brasil da Covid, quando chega em 2020 no Brasil da Covid, a gente se depara com 2% de juros e com uma moeda que perdeu valor massivamente, porque você teve quase 10% de deflator do PIB, 2% de juros, e você perde valor. E isso as pessoas não acham perigoso, né? Vamos pensar no ouro, tá? Colasso, o que é o ouro? Vamos supor que a gente estivesse aqui segurando uma barra de ouro. Aquilo ali, velho, aquilo ali é mais velho que a Terra. Aquela barra de ouro é mais velha que o sistema solar. Aquilo ali é tipo assim, aquilo ali é a coisa mais... E você sabe que você não destrói ouro, né? A não ser que você via processos em que você mexe com energia nuclear, você não destrói ouro. E ouro quase não combina com nada, né? Você pode tentar combinar ouro, mas qualquer combinação molecular de ouro, ela se desfaz muito facilmente. Então o ouro não tende a combinar com nada, né? O ferro combina com oxigênio, acaba gerando óxido de ferro, mas o ouro não, o ouro tá ali, entendeu? E sabe aquela história, né, Colasso? Vamos supor o seguinte, cara, eu gosto muito de ir para... Morei muito tempo em Londres, né? Gosto muito de visitar todo ano. Daí eu vou para Londres e tem duas peças passando. A Ratoeira, da Agatha Christie, está há 75 anos em cartaz. 75 anos em cartaz. Ou tem The Play That Goes Wrong. Acho que esse é o nome. Ou The Play That Went Wrong. Está passando há 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu volto para Londres daqui a 5 anos. Qual a peça que você acha que vai estar em cartaz? A Ratoeira ou The Play That... É a Ratoeira, você aposta que seja a Ratoeira, né? Então, pois é, cara, o ouro está há 6 mil anos em cartaz, né? E é indestrutível. E tem características, cara, o ouro tem características assim fantásticas, né? O fato que ele não se combina muito bem molecularmente, ele se mantém, ele é indestrutível, ele representa brilho, né? Porque você sabe que o ser humano adora brilho. Dizem que é porque brilho representa água, né? A água brilha no sol, né? E a gente, boa parte da nossa existência enquanto espécie, a gente precisava de água. A cor do sol, várias coisas que fizeram o ouro ser a raridade, o nível de raridade que é suficiente para fazer uma reserva de valor sem que seja um meio de troca, né? Por isso que a gente sempre usou prata e cobre mais na troca, porque eram mais abundantes, né? Uma moeda de ouro ali é uma reserva de valor muito forte para você circular ela em dia a dia. Então o ouro teve características perfeitas. A gente usou essa fonte de valor desde os sumérios ali, né? Desde o começo da humanidade. Aí chega 1870, mais ou menos, a gente realmente adota o padrão ouro, né? Que as moedas eram baseadas no ouro, né? Os fluxos de ouro determinavam valores de moedas e exchange rates, né? E níveis de troca. E você leva esse padrão até a Primeira Guerra Mundial. Chega a Primeira Guerra Mundial, logicamente, né? Gastos enormes do governo, você quebra o padrão ouro, você faz o padrão misto, mas mesmo nesse padrão misto, que você tinha reservas em moeda, né, dólar e ouro, o ouro ainda era reserva de valor. Tá? Você tem a Inglaterra, que tenta voltar para o padrão ouro desesperadamente depois da Primeira Guerra Mundial e joga o país numa recessão para tentar voltar para o padrão ouro. Aí você tem a Grande Depressão, né? E você tem a cena famosa que o Roosevelt começa a ditar o valor do ouro para tentar reflacionar
a economia norte-americana, o ouro presente novamente, né? Você sai de Bretton Woods, o que você faz? Você crava o dólar norte-americano no ouro e as outras moedas no dólar, quer dizer, tudo era cravado no ouro. Até que em 1971 você faz e sai desse padrão. Daí o ouro vai de 40 para 800. Você está falando de 1.000 para 4.000, tu está reclamando comigo que subiu muito, cara. E 40 para 800? O que era então aquilo ali? Entendeu? Aí você vai dizer, mas 800 foi uma bolha. Tudo bem, daí voltou para o padrão tipo 300, 10 vezes para cima. É uma Palantir, vai. Palantir subiu até mais que isso. Mas é tipo assim, qual é a base daquilo ali? A base é a confiança no sistema. A base é o que você considera como valor. Qual é o teu norte de valor? Quando eu era criança, meu pai falava assim, Rui, pinta tudo de verde, porque só vale o dólar, né? Daí depois eu tenho vários amigos que dizem assim, Rui, vocês não viram a inflação, tá? Mas era assim, ganhou dinheiro comprar apartamento, pelo menos a reserva de valor, tá? Então compra tijolo ou pinta de verde. Quer dizer, qual é o teu norte de valor, né? Cada pessoa tem um norte de valor. E o que tem acontecido recentemente é que o norte de valor das pessoas começou, no mundo, de Auckland a Iceland, tá? Começou a migrar na direção do ouro. Como migrou recentemente, ou mais anteriormente, na direção do Bitcoin. Algumas das razões eu entendo. Por exemplo, housing, casas, pararam de se valorizar na China e pararam de se valorizar nos Estados Unidos. Curiosamente, duas das maiores asset classes do mundo é housing nos Estados Unidos, alguns trilhões, e housing na China, mais alguns trilhões, tá? São talvez, fora a bolsa norte-americana, são as duas reservas de valores maiores do mundo, tá? O estoque de casas na China e o estoque de casas nos Estados Unidos. Nenhum dos dois está subindo no momento. Tá? E, ao mesmo tempo, você tem essas dívidas sendo emitidas, você tem 6%, 7% de déficit fiscal, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, que é mais que isso. Então as pessoas começam a olhar e dizer assim, qual é meu verdadeiro norte de valor? E os bancos centrais foram nessa época que você falava que tudo era brincadeira de juros, né? Quando o juros subia, o ouro caía. Os bancos centrais estavam indo, desse período todo, um longo período de tempo, estavam indo de 70%, 80% das suas reservas em ouro para 8% das suas reservas de ouro. O ser humano se copia. Uma coisa só pode ter certeza, o ser humano se copia. Tá? Então, quando um banco central começou a vender, todos os bancos centrais começaram a vender juntos. Né? E comprando o quê? Comprando treasuries, comprando dólar norte-americano, passou a ser grande parte das reservas internacionais. Um dia você acorda de manhã e diz, hell, olha a quantidade de treasuries que eu tenho. Tá? Daí tu olha para o outro lado assim, tu olha assim, quem é o cara que está na Casa Branca? Pô, é aquele cara ali. O que ele falou? Ele falou que o déficit vai aumentar. E ele falou que vai trocar o presidente do Fed, botar um cara mais novo, está querendo que o Fed corte juros. Aliás, já até interviu numa das Fed members ali, acusando ela de ato ilícito e querendo tirar ela na marra. Ela diz assim, e eu estou lotado dessa papelada. Né? Eu mandei de tudo, eu mandei de brinquedo a computador, tudo para esses caras, receber essa papelada toda. E agora, o que eu vou fazer? E, gradualmente, os bancos centrais começaram a olhar e dizer assim, cara, depois do que fizeram com as reservas da Rússia, eu digo, eu não confio mais nessa papelada. E confiança é uma coisa difícil de você entender. Esses fenômenos de massa são difíceis de entender. É muito difícil você entender o Bitcoin puro racional. Isso é um fenômeno de massas. As pessoas começam a dar valor e dizem assim, olha, se eu consigo entender como essa moeda é emitida e a limitação dessa moeda, eu passo a confiar nessa moeda e confiança sendo gerada entre partes, eu entendo que eu quero participar desse sistema e não desse outro sistema em que a demografia é horrorosa e que, cara, você pensa o seguinte, olha só, você entra no Tesouro Direto no Brasil, é a mesma coisa nos Estados Unidos, você entra no Tesouro Direto no Brasil, daí você diz assim, Lucas Collazo, ganhei meu bônus da XP, vou investir o bônus da XP, Tesouro Direto, comprei aqui, ó, botei Selic 15. O que você comprou, Lucas? Você comprou dívida brasileira, tá? Você está rolando a dívida brasileira. Aí eu te pergunto o seguinte, que ativo é esse? Pô, eu tô rico aqui, ganhei meu bônus aqui, ó, tá tudo em CDB, 15% de Selic. E aí, mas que ativo é esse que você comprou? Você comprou dívida brasileira. O que é dívida brasileira? Que ativo é esse? É a capacidade de te taxar, de taxar você mesmo, Lucas Collazo. Você comprou um ativo em que o retorno daquele ativo é o imposto que você mesmo vai pagar para você mesmo, ou que teu filho vai pagar para você. É um dos dois. Tá? É muito louco você pensar nisso. Poxa, a Faria Lima, os investidores olham assim, né, todos esses programas de investimento, pô, pessoal, eu estou aqui no Tesouro Direto.
não tem nada do outro lado. Não tem nenhum ativo. Você não comprou uma casa, não comprou um carro, não comprou uma fábrica que vai gerar alguma coisa. Você está rodando a dívida do governo numa ciranda imensa, entendeu? E aquilo ali você vai ser taxado naquilo. Aquilo ali é a própria ferramenta que vai te matar amanhã. Não tem ativo nenhum atrás daquilo. Então, a pessoa começa a olhar e começa a ficar um pouco receosa que aquilo ali vai, de alguma maneira... essas reservas de valor são interessantes. Por exemplo, eu morei muito tempo no Reino Unido. Aí no Reino Unido todo mundo gostava de comprar casa. Porque casa é a reserva de valor. Porque casa só subia. Tá? Nos Estados Unidos foi muito tempo a mesma coisa também. Mas se para pensar, o que é isso? A gente ficou pior em fazer casa? Não. A gente ficou melhor. A gente sabe fazer casa mais barata. Sim. O que você está comprando? Você está comprando, na verdade, falta de licença para fazer casa, porque o governo restringe a construção de casa, restringe áreas que casas podem ser construídas, restringe tamanho de prédios, né? Isso faz com que o estoque seja menor do que a demanda. Isso faz com que o preço de casas suba. Então você não está comprando nenhum ativo que vai te gerar nenhum retorno, não. Você está comprando, na verdade, a escassez. O monopólio que as pessoas que têm casa exercem sobre o governo para que novas casas tenham limitação de construção e o ativo delas continue valorizado. Isso não é ativo produtivo. Você está comprando, na verdade, um cerceamento. Né? No Reino Unido, claramente é isso. Que o Reino Unido tem uma área que eles chamam de Green Belt, né? O cerco verde. E ali você não pode construir nada. E, aliás, você não pode construir muito para cima. Então faz com que o preço de casa seja muito alto. Então, é o seguinte, você trabalhou a vida inteira para comprar um ativo em que você pensa assim, o valor desse ativo é simplesmente que o governo causa falsa escassez nesse ativo. Então, acho que as pessoas estão olhando para alguns ativos dizendo assim, cara, o que eu estou comprando aqui na realidade? E quando elas olham para o ouro, elas dizem assim, cara, esse filme está em cartaz há 6 mil anos. Né? Esse filme sempre voltou em cartaz. Né? Sempre que a gente tentou, de alguma maneira, sair do ouro, de uma maneira ou de outra, mesmo quando os Estados Unidos tentou o bimetalismo, eles disseram, não é bimetalismo, é ouro. Né? Foi ali o Brian, né? não nos crucifiquem numa cruz de ouro, mas foi crucificado numa cruz de ouro que o bimetalismo foi negado. Né? As pessoas não queriam ouro e prata, as pessoas queriam ouro. Então, eu acho que o ouro é muito ligado a isso, a esse tipo de sentimento. Eu posso desligar todos os computadores do mundo amanhã, né? O limite do ouro é só o chumbo, né? Porque, na verdade, se você jogar a sociedade toda, né, para um total apocalipse, a única coisa que barra o ouro é o chumbo. Perfeito. Mas o ouro é o último refúgio. Né? E eu acho que os bancos centrais começaram a comprar, quando começa a comprar gera momento, as pessoas físicas compram junto. Sim. Qual é o valor do ouro? O valor do ouro ninguém sabe. Qual é o valor do Bitcoin? Eu não posso te dizer qual é o valor do Bitcoin. Eu sei, eu não sei, você não sabe. Eu sei que você não sabe, você sabe que eu não sei. Mas ele não tem se comportado tanto. Isso daí foi boa. Mas ele não tem se comportado tanto quanto uma reserva de valor. O Bitcoin? Não, porque logicamente é um filme que... Ele é muito mais parecido com o Nasdaq alavancado. Sim, mas é um filme que não tem 20 anos de cartaz. Exato. É a comparação que você fez agora. Ele tem que ganhar ainda a credencial para poder participar, né, para poder ser essa... Ele não é o fantasma da ópera. Ele é uma peça secundária, off-Broadway. Né? Uma peça off-Broadway. Mas é uma peça interessante, né? Porque a diferença entre o... Eu brinco que minha filha... que o mundo é dividido em 2 tipos de música. As músicas que ela conhece e as músicas que eu conheço. E nada tem no meio, entendeu? Porque todas as músicas que ela conhece eu não conheço, todas as músicas que eu conheço ela não conhece. E se você pegar a carteira das pessoas jovens e a carteira das pessoas depois dos 40 anos de idade, elas tendem a ser com comunalidade. A única diferença é que a carteira dos menos 40 tem bitcoins e mais 40 não tem bitcoin. Tá? Então eu acho que o Bitcoin é uma, tipo assim, é uma ideia interessante. Ah, Rui, você tem Bitcoin? Não tem, porque não resolve meus problemas. Mas eu entendo quem investe, tá? Como Rui, você está comprado em ouro? No fundo eu estou. Mas se eu tenho ouro na física, eu estou aqui escondendo? Não tem. Não tem. Entendeu? Como estão fazendo lá nos Estados Unidos, estão vendendo ouro vendo na Costco, você compra a sua barrinha de ouro. Não estou fazendo, mas eu entendo quem está fazendo isso. Perfeito. Eu entendo por que está fazendo isso. Perfeito. Então, no nosso paper, a gente passa muito nesses efeitos, né? Como é que... Aliás, essa coisa do ouro com juros é o típico exemplo, né? Quanto tempo as pessoas falavam que a Bolsa era efeito de juro baixo, daí o juro sobe, a Bolsa dispara para cima, daí todo mundo esquecido dessa correlação, apaga, né? Rasga os papers que escreveram anteriormente, né?
A maior bolha que eu conheci foi a bolha da Nasdaq, de 1999, 2000. Essa bolha foi gigantesca, né? Aliás, quem fala que é uma bolha não viveu aquele período. Quem viveu aquele período, né? Porque o Paul Tudor Jones fala uma frase que é verdade, né? Quando perguntado da bolha de AI, ele diz assim, cara, uma bolha definida porque 50% dos retornos ocorrem nos últimos 6 meses. É um processo parabólico para cima. Tá? Então, o que foi a Nasdaq? A Nasdaq ali foi um processo parabólico. Quem não viveu... A Nasdaq conseguiu matar em 1999 quem estava long e quem estava short. Tá? Você tinha o Tiger Fund, tá? O Julian Robertson, que não comprou a bolha e teve que fechar o fundo em fevereiro, se eu não me engano, de 2000, antes do estouro da bolha. Tá? Então o Tiger Fund não estava comprado, teve que fechar, e o Druckenmiller resolveu comprar exatamente quando a bolha estourou e teve que fechar e ir embora e voltar só em outubro para reabrir. Então, um processo de bolha dessa natureza, que é um processo parabólico, esse processo mata um long e mata um short. Você não aguenta aquilo ali nem de um lado nem do outro. Você tem que ser, tipo assim, você tem que ser quase lunático para lidar com aquilo ali. Entendeu? Uma pessoa racional, que é o Druckenmiller, vai dizer que o Robertson não era uma pessoa racional e que o Druckenmiller não era uma pessoa... Os dois eram, mas nenhum dos dois teve capacidade de racional em cima daquilo. Eu me lembro desse processo. E aí, para você, a gente não vive um período análogo? Ou não estamos caminhando para viver as coisas rimam, mas nunca são exatamente as mesmas no mercado, tá? Porque essas correlações, tem a correlação disso com aquilo, essas correlações, a maioria do dinheiro é perdido ou feito quando essas correlações se quebram. Perfeito. Tá? Porque não tem muita razão. O cobre e a economia, o cobre sempre anda com a economia. O dia que quebrou essa correlação, tinha muito dinheiro para ser feito ou para ser perdido, se você acreditava naquilo ali, porque o mercado muda. Porque o mercado nunca 2 vezes é a mesma coisa. Tá? As pessoas que... Tinha um livro, cara, que eu dava... Eu já fui uma pessoa... Eu tive que me adaptar várias vezes. Né? A razão que eu estou aqui hoje é que eu tive que me adaptar várias vezes. Se eu fosse o Rui do ano 2000, de 1998, eu não estaria aqui falando contigo agora. Né? Mas tinha assim, The Little Book That Beats the Market, um pequeno livro que bate o mercado. Gente, você tem que dar risada louca de uma coisa dessa. Porque a verdade é que o mercado é um ser vivo, é um dinamismo enorme. O que funcionou no passado não vai funcionar no futuro. Né? É um processo darwiniano, ele, por natureza, ele é darwiniano e caótico. Você não pode dizer que, eu estudei isso aqui no passado. Eu acho, tipo assim, as pessoas falam comigo, Rui, o que você acha? Uma das coisas que eu tenho mais medo, já foi para Omaha, naquela conferência, eu digo, não vou. Não vou para eu tenho medo daquilo ali enorme. Tá? Porque é muita gente pensando igual e muita gente pensando, não querendo ver o diferente. E eu acho que a pessoa que está no centro do stage, que é o Buffett, aquela pessoa viu o mundo diferente de várias vezes, teve que ver o mundo diferente de várias vezes e teve que se adaptar várias vezes. Tá? O Buffett começou com aqueles cigar butts dele, comprar aquelas... Aí o Munger olhou para ele assim, bicho, tu vai ficar fazendo isso aí? Não fala sério comigo, tu vai ficar comprando essa empresa porcaria e tentando mandar todo um trabalho sujo, horrível, né? Mandar todo mundo embora, tentar vender ativo. Cara, tu não vai ficar rico assim, tu não vai chegar, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos comprar umas coisas boas, entendeu? E aí pegou o período certinho, né? Que era o começo ali do corte de juros do Volcker, né? Depois do Volcker. E aí, os anos 80 e 90 do Buffett foram fantásticos. O track record realmente ali é feito ali na saída dos anos 70 indo para 80 e 90. Você pega o track record do Buffett depois de 2008 e 2009, é mais suado. Depois da crise, né? Que ele deu dinheiro ali para o Goldman Sachs e fez um dinheiro legal naquilo ali, e o Bank of America, depois daquilo ali é suado. Né? Ele teve que botar 50% em Apple. Cara, se eu chego aqui, falar 50% de uma empresa só, tu vai dizer assim, esse cara é... doido, né? Esse cara é cowboy. Né? Mas, tipo assim, porque já deu errado. A gente teve casos no Brasil de gente fantástica, fantástica. Tô falando de gente boa. Tá? Botou 50% deu errado. Então, o cara mas ele teve que se adaptar. Parabéns, ele se adaptou. Ele disse assim, não compro tech, não, vou comprar aqui, vou comprar tech hardware, que era a Apple, né? Que era o que as pessoas mais odiavam, né, naquela época. Parabéns. Recentemente comprou Google. Parabéns, cara. O cara adaptou, o cara mudou, o cara viu. Se eu não tivesse me adaptado em 2010, eu não estava falando contigo aqui agora. Então você achar que o mercado é uma coisa que eu consegui um livrinho, ou uma ideia,
ou que eu copiei o Buffett, eu vou fazer dinheiro, esquece. Quando você está copiando o Buffett já está mudando, já está se adaptando, já está pensando diferente. E é a única maneira de você sobreviver, não tem outra. Bom, turma, esse aqui foi um trecho da conversa com o Rui Alves, tá? Foram quase 2 horas de conversa aqui, a gente falou sobre todos os temas. E se você quer conferir essa conversa na íntegra, é fácil, é só ir para o canal do Stock Pickers, acompanhar o episódio inteiro, lá tá muito bom, não vai perder. Chegamos ao fim do segundo dia de painéis do Onde Investir 2026. Tivemos insights valiosos sobre como navegar em cenários de juros elevados, explorando estratégias com pré-fixados, crédito privado e fundos de renda fixa. Também mergulhamos nas tendências globais, destacando o papel fundamental do dólar e do ouro para este ano novo. Espero que essas informações ajudem você a tomar decisões mais seguras e assertivas ao longo de 2026. Agradeço a sua presença e aproveito para avisar que ainda dá tempo de deixar o seu like e se inscrever no canal do InfoMoney. Nos vemos nesta quarta-feira, o terceiro dia de painéis, a partir das 6h30 da tarde. Até lá!